Continuando a nossa aula de geometria, né? Isso, pessoal do sétimo ano, nós vamos agora para um próximo conteúdo. Nós vamos falar de regra de 3, certo? Então, chamamos de regra de 3 os problemas nos quais figura uma grandeza que é direta ou inversamente proporcional a uma ou mais grandezas. Nós vamos trabalhar a regra de 3 simples, tá certo? A regra de 3 simples vai ser o seguinte: neste caso, na regra de 3 simples, vão ser dados dois valores, tá certo? Você vai ter duas grandezas, aí vai ser dado dois valores de uma grandeza e da outra grandeza vai ser dada só um valor. Ou seja, resumindo, como a gente já falou no início do capítulo, a regra de 3 é um processo prático que utilizamos para resolver problemas que envolvem duas grandezas proporcionais, que podem ser direto ou inversamente proporcional, como eu já disse, das quais são conhecidos 3 valores e nós temos que relacionar para encontrar o quarto valor, tá certo? Então é assim, na regra de 3 você vai ter um problema onde você vai ter duas grandezas que podem ser direta ou inversamente proporcionais e aí você vai ter 3 valores. E aí você vai encontrar o quarto valor. E o quarto valor, que você não sabe, sempre você representa por x, tá certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, para que vocês possam entender, eu vou fazer exemplos resolvendo, explicando, bem parecidos com o da atividade, que eu creio que vocês vão entender muito bem. Para podermos entender, o livro de vocês dá um passo a passo. Então você tem que ler o problema, você vai relacionar as grandezas e depois você vai ver se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Mas por que, Ana Cláudia? Porque quando é diretamente proporcional, você resolve de uma forma. Quando é inversamente proporcional, você resolve de outra forma, tá bom? Então vamos prestar atenção. Pessoal, a página que eu estou agora é a página 189, tá certo? O primeiro exemplo, que tem como letra A, diz assim: com 800 gramas de farinha de trigo, eu e minha irmã fizemos 200 biscoitinhos. Quantos biscoitinhos podemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, ó, ele coloca assim, ó, gramas de trigo, vou resumir. Aí bota número de biscoitinhos. Você não precisa fazer tudo assim, então, ao pé da letra, não. Tô fazendo só o primeiro para vocês entenderem. Aí ele diz assim, ó, no exemplo, é dito que com 800 gramas de biscoitinhos, ela e a irmã dela conseguiram fazer quanto? 200 biscoitinhos. Pessoal, perdão, viu? Com 800 gramas de farinha de trigo, foi possível fazer 200 biscoitinhos. Aí ele quer saber, com 1.800 gramas, quantos biscoitinhos eu faço? Aí, como eu não sei quantos biscoitinhos, eu chamo de x. Aí agora, feito isso, você vai ver se eles são diretamente ou inversamente proporcional. Então, ó, por exemplo, se eu tenho, quanto mais farinha de trigo eu tenho, mais biscoitinhos eu faço. Quanto menos farinha de trigo, menos biscoitinhos eu faço, não é isso? Então, a gente conclui que elas são diretamente proporcionais, tá certo? E a gente representa com a setinha aqui, ó. Isso significa o quê? Que quando aumentar o número da farinha de trigo, a quantidade de farinha de trigo, aumenta o número de biscoitinhos. E aí elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí, para resolver agora, Ana Cláudia, como é que a gente faz? Simples. Como elas são diretamente proporcionais, você vai só fazer aqui a multiplicação, ó. Vai ficar x vezes 800 vezes x igual a 1.800 vezes 200, não é isso? Então, vai ficar... A gente pode simplificar aqui, né? Isso vai ficar 800... 800 está para 1.800 e 200 está para x, não é isso? Aí vai ficar assim, ó, x, 800x é igual a, aqui, 18 vezes 2 dá 36, e eu acrescento os zeros, né, 4 zeros. Aí aqui vai ficar x igual a esse aqui dividido para 800. Que quando eu dividir, x vai ser igual a 450 biscoitinhos, não é isso? Então, o resultado vai ser 450 biscoitinhos, tá certo? Então, quando elas forem diretamente proporcionais, o método que vocês devem fazer é esse, tá bom? Agora, vamos ver um novo exemplo. Então, vamos lá. O novo exemplo agora
é a letra B, que diz assim: com uma velocidade de 90 km por hora, um carro faz um percurso em 40 minutos. Se a velocidade aumentar para 120 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Então, pessoal, prestem atenção. Ó, a velocidade de 90 está para um tempo de 40 minutos. Se a velocidade for para 120, qual o tempo? Como eu não sei quem é o tempo, eu chamo de x. Agora nós vamos identificar se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Por exemplo, numa viagem, a gente sabe que quanto maior a velocidade, menos tempo para percorrer o percurso. E quanto menos velocidade, mais tempo. Ou seja, quando uma aumenta, a outra cai. Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Ou seja, quando a velocidade aumentar, o tempo cai. Então, essas duas setinhas indicam que elas são inversamente proporcionais. Aí, agora, está aqui o nosso segredo. Vocês vão fazer o seguinte: quando as grandezas forem inversamente proporcionais, prestem atenção. Para resolver, você vai pegar a fração que tem x, que está o x, a fração, a razão que tem o x, e vai colocar ela igual ao inverso da que não tem x e resolver. Então, veja o seguinte, vai ficar aqui. Aqui tem x, é 40, está para x. Aqui não tem x, é 90, que está para 120. Só que nós vamos usar o quê? O inverso. E o inverso de 90 para 120 é 120 para 90. Então, vai ficar 120 para 90. Tá certo? A gente pode simplificar aqui, ó. Vai ficar 40 está para x. Aqui vai ficar 12 está para 9. Aí, a gente faz a multiplicação aqui, vai ficar 12 vezes x, 12x, igual a 40 vezes 9. Aí, eu venho para aqui. 12 vezes x é igual a 40 vezes 9, dá 360. X vai ser igual a 360. O 12 que está multiplicando, vocês já sabem, vem dividindo. Então, x vai ser igual a 360 dividido para 12 vai dar 30. Ou seja, o tempo vai ser de 30 minutos, tá certo? O livro de vocês traz outras fórmulas para resolver, mas a mais prática que eu acho é essa. Então, por isso que eu tô passando ela para vocês, tá certo? Então, ó, pessoal, quando as grandezas forem quando ela for diretamente proporcional, é só você armar e resolver, como a gente fez na outra. Quando elas forem inversamente proporcional, aí vocês têm que lembrar que você tem que manter a razão que tem x igual ao inverso da que não tem x, tá bom? Não esqueçam desse detalhe, senão o cálculo dá errado. Vamos fazer mais um exemplo para vocês aqui bem rapidinho. Esse exemplo tá no passo a passo, na questão, no passo a passo, na página 191, tá certo? Ó, o primeiro diz assim: resolva. Comprei 20 litros de certo combustível e paguei R$6. Quanto pagarei por 50 litros desse mesmo combustível? Então, ó, para 20 litros, ele pagou em dinheiro R$6. Para 50 litros, quanto? Para 50 litros, quanto ele vai pagar? Como a gente não sabe, chama de x. E agora nós vamos ver se é diretamente ou inversamente. Ó, pessoal, quanto menor o preço do combustível, menor o valor em dinheiro. Quanto maior o preço do combustível, maior o valor em dinheiro. Então, ela é diretamente proporcional. E aí, é só a gente multiplicar aqui, ó. Fica 20 vezes x igual a 50 vezes 6. X vai ser igual a 50 vezes 6, vai dar 300, não é isso? Vai dar 30 e x vai ser igual a 300 dividido para 20, que está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 300 dividido para 20 vai dar 15. Então, o valor vai ser R$15, tá bom? Vamos fazer agora o segundo exemplo. O segundo exemplo é assim: abrindo completamente 4 torneiras idênticas, é possível encher um tanque com água em 72 minutos. Se abrirmos 6 torneiras iguais a essa, em quanto tempo vamos encher esse tanque? Então, presta atenção. Se eu abrir 4 torneiras, ele diz que vai levar 72 minutos, não é isso? Agora, se eu usar 6 torneiras, quanto tempo vai gastar?
Eu não sei, chamo de X. Agora vamos ver, ó, pessoal. Quanto mais torneiras eu tenho, menos tempo para encher o tanque. Quanto menos torneira, mais tempo. Ou seja, quando uma cai, a outra sobe. Então, elas são inversamente proporcionais. Aí tem aquele detalhe. Você vai pegar a razão que tem X e vai colocar igual ao inverso do que não tem. Então, se aqui tá 4 para 6, o inverso é 6 está para 4, tá bom? Agora é só desenvolver, ó. 6 vezes x, x vezes 6, 6x, igual a 72 vezes 4. X vai ser igual a 72 vezes 4, vai dar 288. Aí aqui nós vamos ter, ó, 6x. Aí vem aqui, ó, x vai ser igual a 288. O 6 que está multiplicando vem sendo dividido. X vai ser igual a 288 dividido para 6, que vai dar 48 minutos, não é isso? Então, lembrem-se, quando for inversamente proporcional, eu mantenho a que tem X e coloco igual ao inverso da que não tem X para poder resolver. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Vou colocar aqui as páginas do conteúdo e as questões da atividade, tá bom? Bem rapidinho para vocês fazerem. Então, ó, o conteúdo, ele vai estar aqui nas páginas 189, 191. E a atividade, ela vai estar aqui nas seguintes páginas, tá bom? Nas páginas 192 a 194. E as questões que eu quero que vocês resolvam e mandem para mim é a 10, a 11, a 14, a 17, a 18, a 19, a 20 e a 21. Então, são essas: 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 e 21. Resolvam e mandem para mim ou no aplicativo ou no Zap. O importante é que mande, que de qualquer forma eu estou recebendo. E, pessoal, qualquer dúvida, eu estou disponível de 1 às 5 para tirar as dúvidas de vocês. E na próxima aula eu faço a correção de todas essas questões para tirar todas as dúvidas. Tchau e um abraço.